Maravilha, né? Um culto maravilhoso, né, irmãos? Hoje nós já sentimos a presença do Senhor. Glória a Deus. Eu queria ler aqui o Salmo, né, que nós, pelo Espírito Santo, é o Salmo 9, versículo 10. Diz assim: em ti confiarão os que conhecem o teu nome, pois tu, ó Senhor, nunca desamparaste os que te buscam. Glória a Deus. Mais uma vez, né? O tema que nós escolhemos: o Senhor não desampara os que te buscam. Mais uma vez, o Senhor não desampara os que te buscam. Os irmãos podem se assentar. Glória a Deus. Na quarta-feira o Senhor me despertou nesse salmo e sentei ali na mesa, comecei a orar, a buscar o Senhor. O Senhor me deu essa palavra. Eu creio que vai falar ao teu coração, porque tem falado fortemente ao meu coração. Que nós vemos aqui, e eu gostaria de falar aqui também, no livro de 2 Crônicas, se os irmãos puderem acompanhar aí, na sua Bíblia, capítulo 14, versículo 13, o Senhor me levou nesses dois textos. Eu vou estar comentando o capítulo 14 e o capítulo 15 de 2 Crônicas. Glória a Deus. Eu vou ler o versículo 11 de 2 Crônicas, capítulo 14. Depois vou estar comentando essa palavra dentro desse tema qual foi escolhido. Glória a Deus. O Senhor já tem falado poderosamente através dos louvores nessa manhã. Tem alguns irmãos assistindo nós através da live. Que Deus abençoe também. Nosso pastor, nossa irmã missionária Keila, a minha mãe, nosso irmão Manuel também está assistindo. Que Deus venha abençoar poderosamente outros irmãos que entraram aí. Que Deus possa continuar abençoando. Deus tem falado poderosamente em nossas vidas. Agradecer ao nosso pastor por esse trabalho, ao qual, né, ele tem aprovado esse trabalho. Eu creio, hoje é o primeiro dia desse trabalho, mas eu creio que logo mais outro sábado, creio que mais pessoas vai vir buscar o Senhor, mais jovem vai vir buscar o Senhor. Versículo 11. Então Asa clamou ao Senhor seu Deus e disse: Senhor, não há ninguém como tu que possa ajudar o fraco contra o poderoso. Ajuda-nos, ó Senhor nosso Deus, pois em ti confiamos e no teu nome viemos contra esta multidão. Senhor, tu és o nosso Deus, não prevaleça contra ti o homem. Somente esse versículo. Nós vemos aqui, irmãos, nesse versículo, o rei Asa tinha vencido um grande exército etíope, juntamente com o povo de Judá. O exército de Zerá, o etíope, era de 1 milhão de homens e 300 carros de guerra. O exército do rei Asa, 300 mil homens de Judá, que traziam pavês, significa grande escudo de proteção e lança. 280 mil de Benjamim, que traziam escudo e tiravam arco. O interessante aqui, irmãos, o exército do rei Asa, tem um detalhe: todos eles eram homens valentes. Vamos fazer uma conta rápida aqui, só para você entender o tamanho do exército de Zerá e o tamanho do exército de Asa. Era 1 milhão de homens e 300 carros de guerra contra 580 mil homens. 300 homens de Judá que traziam pavês e 280 de Benjamim. Nessa conta, o exército de Etíope era de 420 homens a mais, fora os 300 carros de guerra. Se nós olharmos fisicamente,
nós vemos que não tinha possibilidade de o povo de Judá, o exército de Judá vencer. Mas eu li um detalhe aqui muito importante: todos os homens de Judá eram homens valentes. E Deus, irmãos, Ele está chamando eu e você para ser homens valentes. O que significa homens valentes? O homem valente, ele não olha para o tamanho do exército. O homem valente, ele não olha para a quantidade do exército. O homem valente, ele olha para o Deus Todo-Poderoso que está com ele. Glória a Deus. E isso acontece diante das dificuldades que nós atravessamos no dia a dia. E o que acontece? Muitas vezes nós olhamos para a dificuldade, mas nós temos que olhar para o Deus, irmãos, que supera qualquer tamanha dificuldade. Mas como o rei Asa e o povo de Judá venceram aquele grande exército etíope? Como? Vamos ler aqui, eu quero ler aqui o versículo 11, na Bíblia Nova, da Bíblia Nova Tradução na linguagem de hoje. Diz assim, olha: o rei Asa clamou a Deus, irmãos. A situação era agravante, a situação não era favorável. A situação era complicada. 420 homens a mais, fora os 300 carros de guerra, para vencer 580. É muita gente, é quase o dobro. E agora, o que o rei Asa fez? A Bíblia diz, ele clamou ao Senhor. Ele disse, na nova linguagem de hoje, Bíblia Nova Tradução linguagem de hoje: ó Deus, Tu podes socorrer tanto fortes como os fracos. Ajuda-nos, ó Senhor, nosso Deus, pois confiamos em Ti, em Teu nome. Estamos aqui para lutar contra este grande exército. Tu, ó Senhor, és o nosso Deus. Ninguém pode resistir o Teu poder. Veja, irmãos, que oração tremenda. O rei Asa clamou ao Senhor, e o Senhor não desamparou, como está escrito aí no tema: o Senhor não desampara aquele que busca. Aleluia, glória a Deus. E o rei Asa clamou ao Senhor diante daquela situação, e o Senhor não abandonou. O Senhor não abandona, irmãos, aquele que busca. O Senhor não desampara aquele que busca. No versículo 12 diz assim: todos os etíopes foram mortos, não ficou nenhum só com vida, porque foram derrotados por Deus, o Senhor, e pelo seu exército. Os soldados de Asa carregaram consigo tudo que puderam, além, e aqui fala, foram derrotados por Deus. Aleluia. Eu não sei qual é a circunstância que você tem atravessado na sua vida. Se estamos, ou na minha vida, se estamos em desvantagem ou não, se temos condições ou não para alcançar a nossa vitória, temos que fazer como o povo de Judá, buscar o Senhor, porque é dele que vem a nossa vitória. Aqui diz, todos etíopes foram derrotados, foram mortos, nenhum só com vida, e foram derrotados por Deus. Aleluia. Irmãos, a nossa vitória nós vamos conseguir através do nosso Deus. Glória a Deus. É dele que vem a nossa vitória. Então, independente da circunstância, independente da situação, clame ao Senhor. Não importa se estamos em desvantagem ou não. Não importa se as possibilidades são grandes ou não, se as condições são grandes ou não, se as condições são favoráveis ou não. O que importa é que o nosso Deus está ao nosso lado. Aleluia. E é dele que vem a nossa vitória. Olha o Salmo de número 9, versículo 10. Em ti confiarão os que conhecem o teu nome, pois o Senhor nunca desamparará os que te buscam. Independente da sua situação que você tem atravessado, clame ao Senhor, busque ao Senhor, aleluia, porque Ele não vai te desamparar. Glória a Deus. Às vezes as pessoas se afastam de Deus, às vezes as pessoas deixam de buscar Deus e põem culpa em Deus. Deus me desamparou.
Deus me deixou. Não, irmãos, é as pessoas que deixam de Deus, é as pessoas que se afastam de Deus, porque todas as vezes que nós se aproximar de Deus, Deus vai suprir a nossa necessidade. No capítulo 15 de Crônicas, Deus usa o profeta para falar com Asa e o povo de Judá por nome de Azarias, que para ele continuar avançando nas suas conquistas, precisa continuar buscando a Deus, irmãos. O que acontece nos dias de hoje? Nós buscamos a Deus, alcançamos a vitória, e muitas vezes nós se acomodamos, nós paramos de buscar a Deus. Mas não é assim que as coisas funcionam. Para nós podermos avançarmos, irmãos, nas nossas conquistas, nós temos que continuar buscando a Deus. Se nós deixarmos de buscar a Deus, se nós deixarmos de clamar a Deus, irmãos, nós não vamos avançar. Porque aqui foi um grande exemplo. O rei Asa conseguiu, através do nosso Deus, através do seu exército, que era diante de zerar a minoria, porque ele clamou ao Senhor. Mas o que aconteceu? No versículo 15, o povo começou a se acomodar, começou a se afastar de Deus. Olha o que diz aqui o profeta: o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com Ele. Se o buscares, o achareis, porém se o deixares, Ele vos deixará. E o profeta, ele dá exemplo do israelita, quando por muito tempo não adoraram o verdadeiro Deus, nem tiveram sacerdote que os ensinasse, nem tiveram a lei de Deus. Israel, houve um tempo que eles se afastaram de Deus, e eles pagaram o preço, tiveram as suas consequências. Mas quando vieram tempos difíceis, voltaram para o Senhor Deus de Israel, e o buscaram e o acharam. Olha aqui o profeta relembrando. Glória a Deus. Quantos aqui nesta manhã estão passando tempos difíceis na vida, de enfermidade, desemprego, problema na família, problema na vida profissional, problema na vida conjugal? Às vezes o esposo, às vezes o filho que está dando trabalho, às vezes enfermidade no lar. E quantas pessoas deixaram de buscar Deus? Ouça o que Deus está dizendo: busque a minha presença, eu não vou te deixar. Aleluia, glória a Deus. Olha o que o Senhor está dizendo nesta manhã. Dependendo do que você está passando neste momento, você que está assistindo aí através da live, está acompanhando essa consagração, tem consagrado a tua vida aí no teu lar. Deus não te deixou e nunca vai te deixar. Começa novamente a buscar ao Senhor, que Ele vai te ouvir, Ele vai atender. E aqui, como Israel novamente se afastou de Deus, a Bíblia diz que não havia sossego, em todos os países havia desordem. Por quê? O povo de Israel aqui, eles abandonaram, começaram a deixar o Senhor, começaram a se afastar de Deus. Por isso Deus levantou o profeta. Olha, muitas perturbações sobre todos os habitantes daquela terra, nações e cidades se destruíram uma das outras, pois Deus estava afligindo com toda espécie de castigo. Nós vemos aqui que o profeta já tinha avisado: olha, Israel, há tempos atrás, antes de vocês, também se afastou de Deus e teve grande consequência. Qual foi a consequência? O porquê Israel ficou 70 anos sofrendo na Babilônia? Porque eles se afastaram de Deus, e Deus usava os profetas, mas o povo de Israel não se arrependia. Aí veio o rei de Babilônia e tomou Judá, tomou aquela cidade, e eles foram levados e ficaram 70 anos. E aqui o profeta estava relembrando Israel novamente, para eles não se afastar de Deus, para eles se voltar para Deus. E o profeta continua dizendo: mas sejam fortes e não desanimem, pois vosso trabalho de vocês
será recompensado. Olha o que Deus está falando nessa manhã, como vale a pena nós trabalharmos para o Senhor. Não importa, irmãos, a quantidade que nós estamos aqui, não importa o tempo que nós passarmos aqui, o profeta continua dizendo: sejam fortes, não desanimem, o trabalho de vocês será recompensado. Irmãos, aquele que trabalha do Senhor, aquele que se esforça para fazer a vontade de Deus, aleluia, o vosso trabalho será recompensado. E aqui fala: logo após ouvir a mensagem de Deus, o rei Asa se esforçou, tirou as abominações de toda a terra de Judá e de Benjamim, e também das cidades que tomara das montanhas de Seir, restaurou o altar do Senhor. Um grande número de imigrantes vindos de Israel começou a chegar em Judá, seguidores que queriam estar com um líder que tivesse um coração voltado para o correto. O rei Asa, irmãos, ele foi um rei que fez o que era reto aos olhos do Senhor. O seu coração estava voltado para o que era correto, mas o povo estava distanciado de Deus. O que ele fez, irmãos? Fez conforme a palavra do Senhor, reuniu todo o povo. Aqui diz: imigrante vindo de Israel, começou a chegar em Judá, porque aqui nessa época, o reino estava dividido entre Judá e Jerusalém. Jerusalém, Israel, Judá, estava dividido, o reino foi dividido. Mas nesse caso aqui, o povo se ajuntou para buscar a Deus. Eles entraram no concerto para buscar o Senhor. E olha aqui, eles fizeram um juramento. O rei Asa, irmãos, ele tinha uma intimidade tanto com Deus, uma seriedade com Deus. É o que está precisando nos dias de hoje, irmãos. Nós temos uma seriedade com Deus. As coisas de Deus, irmãos, não é brincadeira. Precisamos levar a sério. Porque aqui o rei Asa, o que ele fez? Fez o povo fazer um juramento. Olha que juramento: todo aquele que não buscasse a Deus iria morrer. A coisa estava séria, irmãos. A coisa estava séria, porque o povo estava vivendo, como eles se afastaram de Deus, um tempo de angústia, um tempo de assolações, um tempo de perturbação. O povo estava perturbado. Irmãos, as pessoas que se afastam de Deus acham que estão em vantagem, mas aquele que está fora da presença de Deus, a situação fica complicada. Mas aqui eles fizeram um juramento, e a Bíblia diz: todo Judá se alegrou por causa do juramento que fizeram de todo o coração e com toda a vontade, e buscaram e o acharam, e o Senhor lhe deu repouso ao redor. Olha que interessante aqui, ó. Às vezes a pessoa se propõe, faz voto, faz um compromisso a buscar o Senhor, mas não faz com alegria. A obra de Deus precisa fazer com alegria, irmãos. Precisa fazer com satisfação. Porque aqui, ó, todo Judá se alegrou. Imagina, irmãos, um juramento: se não buscasse o Senhor ia morrer. Aqui fala: todo Judá se alegrou em fazer o juramento de buscar ao Senhor de todo o coração e com toda a vontade. E é assim, irmãos, a obra de Deus é feita com alegria. Nós estamos aqui nesta manhã com alegria, porque nós sabemos que o Senhor está aqui presente. O Senhor está se alegrando desse trabalho que nós estamos fazendo aqui. E diz assim: o buscaram e o acharam, e o Senhor lhe deu repouso em redor. Glória a Deus. Muitas vezes, irmãos, nós achamos que diante da situação que nós estamos passando, buscando a Deus, alcançamos a vitória, já está bom. Mas não é assim que funciona. Nós temos que entender que não é porque nós tivemos vitórias, conquistas no passado, que já são suficientes para vencer nos dias de hoje e num futuro próximo. Foi o que Israel pensou.
Judá buscou a Deus, Deus deu vitória, pronto, se acomodou, se afastou de Deus. E é assim que muitas pessoas pensam. Na hora da aflição ele busca a Deus, na hora da luta ele busca a Deus. Depois que ele recebe a vitória, ele se afasta da presença de Deus. Ele acha que aquilo que ele fez já foi suficiente. Não é suficiente. Precisamos continuar buscando a Deus, porque as bênçãos, vitória e conquista são consequências de uma vida com Deus. E como fazer para manter uma vida com Deus? Buscar a presença de Deus diariamente, aleluia, glória a Deus. E eu gostaria, irmãos, de citar aqui um grande exemplo de um homem de Deus, que tinha uma vida com Deus. Desde criança, ele já participava dos cultos domésticos, juntamente com a sua família. O nosso grande amigo aqui, glória a Deus, um dos revolucionários protestantes, que veio logo após de Martim Lutero, John Wesley. Ele já começou a sua infância, uma vida de oração, uma vida com Deus. Na sua casa, constantemente, já tinha o culto doméstico. Eu lendo lá, estava falando que o seu pai, Samuel Wesley, ele era pastor. Quando ele tinha um compromisso, a sua mãe, ela fazia o culto ali doméstico, continuava com o culto, não parava os cultos. E um certo dia, fala que muitas vidas foram restauradas pelo poder de Deus através desse culto. E aqui, um exemplo para os jovens no dia de hoje, que John Wesley, antes dele completar 11 anos de idade, deixou a atmosfera fragrante de oração ardente para enfrentar as porfias de uma escola pública. Contudo, não cedeu ao ambiente de pecado que estava rodeado. Muitas vezes o jovem fala assim: mas eu estou novo, como que eu vou fazer a obra de Deus? Mas aqui, John Wesley, ele tinha 10 anos de idade, e ele já tinha uma vida de oração, irmãos. Mas chegou um tempo que ele tinha que ir para a escola. A criança tem que ir para a escola, o adolescente tem que ir para a escola. E aqui fala que ele deixou um pouco aquela atmosfera, não que ele parou de orar, e começou a enfrentar o ambiente escolar. Mas aqui, irmãos, olha aqui, ó, ele não cedeu o ambiente de pecado que estava rodeado. Olha que interessante, conta-se um exemplo de influência que John Wesley exercia sobre seus colegas na escola, que estudava em Charterhouse, em Londres. Você vê uma diferença de um jovem que busca a Deus, que clama ao Senhor, irmãos. Com 10 anos de idade, certo dia o porteiro sentiu falta dos meninos no terraço do recreio e foi achá-los em uma sala de aula, congregados ao redor de João. Este conta-lhes que a história instrutiva, as quais atraíam mais do que o recreio. John Wesley, um jovem, aqui um pré-adolescente, vamos dizer uma criança, 10 anos de idade, ainda estava indo para a adolescência, mas era um jovem, era uma criança, que vivia num ambiente de oração, vivia num ambiente de leitura da palavra. Então, quando ele chegou na escola, ele não aguentava, ele tinha que pregar a palavra de Deus. Era o que ele convivia no seu dia a dia. Ele estudava, mas olha que interessante, um dia o porteiro ou o inspetor de aluno nos dias de hoje, ele sentiu a falta dos meninos no terraço e foi procurar. Quando foi ver, achou ele numa sala de aula, pregando a palavra de Deus, contando ali a história da Bíblia. E o interessante, a sua palavra era mais atraente do que o recreio. Meu Deus,
Isso, irmãos, é o diferencial. Isso é alguém que Deus está levantando na sua geração. Jovem, Deus quer te usar na tua geração. Deus quer que você seja o diferencial na sua geração. E acerca desse tempo, John Wesley escreveu: eu participava de várias coisas que reconhecia como sendo pecado, embora não fosse escandalosa aos olhos do mundo. Contudo, continuei a ler as Escrituras e orar de manhã e à noite. Meu Deus, coisa tremenda, né? E participava ali das coisas da escola e reconhecia que era pecado, mas embora não fosse escandalosa, eu entendo assim, como ele já veio de um ambiente de oração, já veio do ambiente de culto do lar. Talvez ali ele pensava que as brincadeiras na escola poderiam ser pecado, mas ele mesmo aqui dizendo, às vezes o mundo podia olhar ele diferente porque ele estava ali participando, mas ele continuou lendo as Escrituras, a orar. Ou seja, de todas as coisas atraentes que na escola, as ofertas, né? Os manjares, os convites, ele não se cedeu, ele não se contaminou, ele continuou a sua rotina que já fazia antes dele entrar na escola. Ele continuou a ler as Escrituras e orar de manhã e à noite. Nós vemos aqui, irmãos, que John Wesley nos deu a receita para não ceder aos prazeres, não aceitar os manjares do mundo. Ele meditava diariamente na palavra de Deus, orava de manhã e à noite. Olha só, irmãos, coisa tremenda, um exemplo para nós todos, de um jovem que vivia num ambiente de oração e na leitura da palavra. Continuando aqui, um certo dia, ele foi no enterro de um amigo dele. Faleceu alguém lá da família do amigo, e ele foi nesse enterro. E nesse enterro, acompanhando ali, ele foi pregando a palavra de Deus. E conta-se a história que ele foi a primeira alma que ele ganhou para Jesus. Foi o primeiro moço que ele ganhou para Jesus. Irmãos, naquele ambiente ali, mesmo assim, irmãos, ele não deixou de pregar a palavra de Deus. Irmãos, não importa onde nós estivermos, irmãos, nós temos que anunciar a palavra do Senhor. Nós temos que aproveitar a oportunidade que Deus nos dá, e ele não perdeu nem a oportunidade, nenhuma oportunidade. E a primeira alma que ele ganhou para Jesus. E muitas vezes nós fazemos convite para os jovens. Nós vemos aí, porque eles serão os futuros obreiros, eles serão os futuros pregadores. Eu, jovem, falo, eu sou novo. Nós vemos o exemplo aqui de uma criança que já começou fazendo diferencial. Uma criança que orava e buscava o Senhor. E aqui fala que alguns meses depois desse acontecido, que ele ganhou a primeira alma para Jesus, depois de um período de oração também, ele foi separado ao diaconato. Com 24 anos de idade ele foi separado do diaconato. Por quê, irmãos? Porque ele se preocupava com as coisas de Deus. E aqui, nesta manhã, glória a Deus, o Senhor me levou diante dessa história mais uma vez para dizer para você, jovem, eu sei que você tem os seus sonhos, eu sei que você tem os seus projetos, eu sei que tem a faculdade, mas se preocupa também com as coisas de Deus. Não ceda às paixões desse mundo, não ceda aos manjares desse mundo. E o Senhor, se você tem um chamado para a obra, se posicione, busque a Deus, busque conhecer a palavra de Deus, porque assim como Deus usou esse jovem, Deus também quer usar você. Glória a Deus. E aqui, irmãos, também falando com os obreiros, nós vemos que no tempo de Noé também a humanidade se afastou de Deus. A terra estava corrompida,
cheia de violência. Mas aqui, irmãos, Deus escolheu Noé para fazer a arca. Aqui fala em Gênesis capítulo 6, versículo 11, que Noé, porém, achou graça aos olhos do Senhor, porque ele era homem justo e íntegro, em suas gerações ele andava com Deus. Noé, irmãos, diante de uma nação corrompida, diante de uma terra cheia de violência, ele fez diferença, não somente naquelas gerações, mas em gerações ele fez diferença, porque ele andava com Deus. Jovens obreiros e obreiras, igreja do Senhor, o mundo quer nos corromper, mas Deus nos chamou para fazer a diferença nessa geração. Deus te chamou, jovem, para você fazer diferença nessa geração. Deus chamou Noé para fazer a diferença naquela geração. Eu fico imaginando agora Noé construindo aquela arca, e aquelas pessoas zombando dele, e Noé dizendo: vai vir um dilúvio sobre a terra, se arrependa, se converta. E aquelas pessoas zombando de Noé, e aquelas pessoas brincando com Deus, e aquelas pessoas, aqui diz que nos dias de Noé, anteriores ao dilúvio, as pessoas comiam, bebiam, casavam e se davam em casamento, mas até o dia em que Noé entrou na arca. Porque o dia que começou a chover, que veio aquele grande dilúvio, aquela água que cobria sobre a terra, as pessoas corriam para a água, mas já não dava mais tempo, irmãos, aleluia, glória a Deus, não dava mais tempo. As pessoas não souberam aproveitar a oportunidade veio e as pessoas não quiseram. Irmãos, o convite está sendo todos os dias, estamos anunciando, Jesus vai voltar para buscar a tua igreja. Jesus vai buscar, para buscar um povo zeloso e de boas obras. Aqui diz, no Mateus capítulo 24 e versículo 37, como foi no dia de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Glória a Deus. E eu quero dizer para você que está aqui nesta manhã assistindo através da live, quero dizer para você jovem, quero dizer para você obreiro, vamos ser perseguidos, vamos ser humilhados, vamos ser zombados por causa do Evangelho, mas enquanto estivermos buscando a Deus, enquanto estivermos lendo a palavra do Senhor, Ele está dizendo na tua palavra: eu não vou te desamparar, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar. Continua buscando ao Senhor, irmãos. Diz assim a palavra do Senhor: bem-aventurado aquele servo fiel, quando vier, o Senhor vier, achar servindo assim. Glória a Deus. As pessoas estão tendo a oportunidade de buscar a Deus, irmãos. As pessoas estão tendo a oportunidade de clamar a Deus, de voltar à casa de Deus. Não vai ser mais o dilúvio, mas a vinda de Cristo vai chegar. Jesus vai vir buscar a tua igreja, e muitos estão desapercebidos, mas Deus chamou eu e você para fazer diferença, na minha geração e na tua geração. Que Deus abençoe aqui nesta manhã, glória a Deus. Nós vamos fazer mais uma oração para agradecer. Que Deus abençoe cada um que está assistindo através da live, glória a Deus. Os jovens que estão aqui, as irmãs que estão aqui, glória a Deus. Que Deus abençoe poderosamente, glória a Deus. Vamos ficar de pé, vamos fazer mais uma oração de agradecimento. Amanhã nós teremos o café da manhã 8h30, 9h a escola bíblica dominical, logo mais à noite o culto da família às 18h, e que Deus possa continuar, irmãos, abençoando essa igreja, abençoando os obreiros, abençoando o grupo da mocidade. Que Deus possa continuar com as tuas mãos estendidas sobre essa casa de oração. Vamos orar a Deus e agradecer nesta manhã. Meu Deus, na tua presença, ó Pai, que nós viemos nesta manhã buscar o teu nome, Senhor. Pai, nós entregamos a tua palavra, Senhor. Meu Deus, todos aqui da igreja ouviram, Senhor, todos aqueles que estão assistindo ouviram
assistiram através da live, ó Pai. Vem abençoar cada um, Senhor. Que cada um de nós possamos fazer a diferença, ó Pai. Que nós possamos continuar buscando ao Senhor. Não é porque nós tivemos conquista, ó Pai, muitas conquistas no passado, que nós vamos deixar de buscar no presente, Pai. Que nós possamos continuar buscando, ó Pai, a Tua presença. Que nós possamos continuar fazendo a diferença. Vemos aqui o jovem, o exemplo dessa criança, ó Pai, que ainda criança, pregava na escola, pregava ali até mesmo ao enterro. Meu Deus, ganhou almas para o Teu reino, Senhor. Que nós também possamos, Senhor, aproveitar todas as oportunidades, ó Pai, que tem nos dado, Senhor. Não importa onde nós estamos, possamos fazer a diferença, Senhor. Possamos pregar a Tua palavra, o Evangelho a toda criatura. Meu Deus, venha abençoar cada um, Senhor, que tem buscado a Tua presença, Senhor. E nós sabemos, ó Pai, que Tu és um Deus que não desampara. Tu és um Deus que não deixa. Tu és um Deus que não abandona aqueles que buscam, Senhor. Pai, venha despertar aqueles que têm afastado dos Teus caminhos, Senhor. Quantos jovens que têm afastado, Senhor. Quantos obreiros que têm afastado, meu Deus, que pregavam na Tua casa, Senhor, e hoje deixou de buscar o Teu nome. Quantas, Pai, famílias que têm afastado de Ti, Senhor, e deixou, ó Pai, de buscar a Tua presença. E muitas vezes tem dito no Teu lar: o Senhor me abandonou, meu Deus. Nós sabemos que Tu és o Deus que não desampara. Tu és o Deus que não abandona. Tu és o Deus que não deixa todos aqueles que invocam o Teu nome, Senhor. Meu Deus, eu Te peço e Te agradeço em nome de Jesus. Vamos dar a bênção nesta manhã. O grande amor de Deus, a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com toda a amada igreja, não só hoje, mas para todo sempre. Todo diz, amém, Jesus. Deus abençoe, em nome de Jesus, a cada um.